Aqui vai um fato que a maioria dos brasileiros desconhece: a Budweiser, a cerveja mais americana do imaginário mundial, o Burger King e o Ketchup Heinz pertencem, em boa parte, a 3 brasileiros. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira saíram de um banco carioca chamado Garantia e, em algumas décadas, montaram um dos maiores impérios de consumo do planeta, comprando marcas que pareciam intocáveis. Sonho Grande, da jornalista Cristiane Correia, é o livro que conta como, e virou leitura obrigatória de todo empreendedor brasileiro, com direito a elogio de Jim Collins na capa. Nos próximos minutos, as 5 lições do método Garantia, o que dá para aplicar mesmo sem bilhão no bolso. E fica até o final, porque esse livro é de 2013, e o que aconteceu depois, de Kraft Heinz a lojas americanas, transformou a crítica honesta desse vídeo em quase uma segunda história, que o livro não conta, mas você precisa ouvir. Lição número 1, a frase símbolo do Lemann: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A lógica é menos motivacional e mais operacional do que parece. Qualquer projeto, grande ou pequeno, vai consumir seus anos, suas madrugadas e sua energia. Se o esforço é parecido, a ambição do alvo é que define o retorno. Foi assim que um banco médio carioca decidiu que compraria a maior cervejaria do Brasil, depois da América, depois do mundo, e o absurdo de cada etapa só parece razoável olhando de trás para frente. Mas tem um segundo uso da frase que o livro mostra bem: sonho grande é ferramenta de recrutamento. Gente talentosa não acorda cedo por meta medíocre, ela quer caber num projeto maior que o salário. Trazendo para a escala real do espectador, a padaria que planeja a segunda loja opera diferente da que só quer sobreviver o mês, com o mesmo forno e a mesma farinha. Minha ressalva: sonho grande sem caixa é sonho curto. A ambição define o alvo, o fluxo de caixa define se você continua no jogo para alcançá-lo. Lição número 2. Gente é o único ativo que importa, e meritocracia é o sistema operacional. O Garantia não contratava currículo bonito nem sobrenome de família, procurava um perfil que eles resumiam como pobre, inteligente e com desejo desesperado de ficar rico. Gente com fome, sem plano B, disposta a trabalhar como dona do negócio, e o modelo de sociedade garantia que ela virasse dona de verdade: os melhores compravam participação, os medíocres saíam. Promoção não era por tempo de casa, era por resultado, e isso num país onde cargo sempre foi questão de QI, de quem indica. O que dá para copiar sem ser bilionário? Se você tem um negócio, o seu melhor funcionário precisa de um caminho para ganhar mais quando o negócio ganha mais, senão ele vira concorrente ou vai embora. E se você é funcionário, empresas desse modelo pagam bem e cobram na mesma moeda. A pergunta honesta é se a troca vale para você, e em qual fase da vida. Não existe resposta certa, existe contrato claro. Lição número 3. Custo é cultura, não campanha de fim de ano. Quando compraram a Brahma, os sócios encontraram uma empresa de diretoria com mordomia e chão de fábrica ineficiente, e aplicaram o choque que virou marca registrada: sala sem parede, diretor voando de classe econômica, e o orçamento base zero, uma ferramenta em que cada despesa nasce zerada todo ano e precisa ser justificada de novo, em vez de repetir o orçamento anterior com reajuste. A filosofia por trás: custo é como unha, cresce sozinho, e quem economiza é dono, não departamento. Isso transformou uma cervejaria gorda na máquina que engoliu concorrentes. Agora, a tradução doméstica que eu proponho: o orçamento base zero funciona assustadoramente bem em finanças pessoais. Uma vez por ano, zere mentalmente suas assinaturas, planos e parcelas, e obrigue cada gasto a se justificar de novo para voltar. Você vai descobrir quanta despesa da sua vida só existe porque existia no ano passado. Mas guarde essa lição, porque no final do vídeo ela mostra o outro gume da faca. Lição número 4. Cultura engole estratégia, e o método viaja melhor que o produto. O que o trio provou, comprando negócio atrás de negócio, é que eles não eram banqueiros, nem cervejeiros, nem varejistas, eram donos de uma cultura, e a cultura era o produto. Banco Garantia, lojas americanas, Brahma, depois Ambev, InBev, Anheuser-Busch, Burger King, Heinz, setores completamente diferentes, mesma cartilha, simplicidade, meta agressiva, remuneração variável, corte de gordura, dono no balcão. A aposta deles é que uma cultura forte com gente boa aprende qualquer setor mais rápido do que um setor ensina cultura a gente fraca. Pro seu tamanho, a lição é desconfortável e libertadora. O que faz um negócio pequeno prosperar raramente é o segredo do produto, é o padrão de comportamento de quem toca. Disciplina de abrir no horário, controlar estoque, responder cliente, medir margem.
Receita de bolo qualquer concorrente copia. Constância operacional, quase ninguém. Se a sua empresa fosse comprada amanhã, o comprador levaria uma cultura ou só um CNPJ com estoque? Lição número 5. Copie sem vergonha, melhore sem parar. Talvez a lição mais honesta do livro, nada do método garantia era original, e eles nunca fingiram o contrário. O modelo de sociedade veio do Goldman Sachs. As práticas de varejo, o Beto Sicupira buscou pessoalmente nas lojas do Sam Walton, fundador do Walmart, que recebia os brasileiros de braços abertos. A gestão de metas bebeu de fontes como a de Jack Welch. O Lehman repetia que inovar é caro e arriscado, e que copiar o que comprovadamente funciona, adaptando ao seu contexto, é atalho legítimo. Isso, num Brasil empreendedor que morre de vergonha de admitir referência e adora se dizer disruptivo no pitch. A aplicação imediata. Qual é o melhor operador do seu setor, no Brasil ou fora? Você estudou o processo dele nos últimos 6 meses, visitou, leu, desmontou? Benchmarking não é espionagem, é humildade metódica. O ego quer inventar do zero. O caixa agradece quando você copia o que já passou no teste dos outros. Agora a crítica honesta, e ela é quase uma segunda história. Sonho Grande saiu em 2013, no auge do mito, e envelheceu como poucos livros de negócios. A Kraft Heinz, joia do método com a 3G Capital, sofreu em 2019 uma baixa contábil bilionária que virou aula mundial sobre o limite do corte de custos, porque orçamento base zero enxuga gordura, mas não inventa crescimento, e marca abandonada definha. Depois veio o caso Lojas Americanas, o escândalo contábil bilionário revelado em 2023 numa empresa que teve o trio como acionista de referência por décadas, levantando a pergunta inevitável: uma cultura de meta agressiva acima de tudo produz também um incentivo para maquiar número? Some a isso o custo humano do modelo, a meritocracia que vira moedor de gente, e o tom do livro, escrito com acesso e admiração, quase sem contraditório. A lição madura: o método constrói impérios e cava as próprias armadilhas, e as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Se te ajudou, se inscreve na Estante Rica. E comenta: meta agressiva tira o melhor ou o pior das pessoas? Te vejo no próximo vídeo.